pessoal, eu sou Alisson Carneiro. Estou aqui hoje para fazer um vídeo falando sobre o ensino prático do jiu-jitsu especificamente, certo? Porque a galera acha que dar aula é muito fácil, que é simplesmente ir lá, eu sei jiu-jitsu, eu vou ensinar jiu-jitsu. Eu sei jogar futebol, eu vou ensinar futebol. E não é bem assim que as coisas funcionam. Aí o cara tá dando aula meia boca e o aluno acaba não aprendendo a modalidade de forma integral, e isso aí traz alguns prejuízos na formação de cidadão desses atletas. Enfim, então eu trouxe hoje o ensino do jiu-jitsu nas três dimensões do conteúdo da educação física. Dentro da educação física a gente tem essas três dimensões que nos facilitam aí, nos orientam para organizar uma prática de aula. Bom, então quais são as três dimensões dos conteúdos da educação física? São elas: a primeira, a dimensão conceitual. Essa dimensão está relacionada ao cognitivo, certo? Segunda dimensão procedimental. Ela está relacionada ao motor, a fase motora da habilidade, certo? É o saber fazer. E a terceira dimensão é a dimensão atitudinal, aonde está relacionado ao socioafetivo, certo? Ou seja, as atitudes do praticante. Porque esperamos que, mediante aquela prática da arte marcial ou do exercício, ele se torne uma pessoa melhor fazendo aquele tipo de modalidade. Bom, as dimensões conceitual e atitudinal, elas demandam uma melhor elaboração, certo? Então você tem que ter uma melhor preparação em busca de informação. Desta forma, a maioria dos professores de qualquer modalidade, os jiu-jitsu também optam pela facilidade de se trabalhar apenas com a dimensão procedimental. Porém, as três dimensões são importantes e se completam. Mas na aula de jiu-jitsu é muito comum você perceber que os professores só querem trabalhar com aquela parte motora, só ensinar ali a habilidade para o aluno e esquece de trabalhar as outras partes que são importantes de conceito e de atitudes, que vai fazer com que o aluno lá na frente se torne uma pessoa melhor. Na dimensão conceitual, o professor pode trabalhar a história com seus alunos, os conceitos, as definições, a filosofia que está por detrás daquela modalidade, certo? No caso do jiu-jitsu tem muita filosofia, tem definições aí das palavras que vêm do japonês. Depois você pode estar investigando especificamente o jiu-jitsu, falando sobre as regras, falando sobre as capacidades físicas que envolve ali dentro do jiu-jitsu. Pô, se tem força, tem resistência, tem flexibilidade. Isso tudo para que os alunos entendam a prática como um todo. Isso daí lá na frente vai ser muito melhor, porque você vai justificar a sua prática. Você vai estar dando um treino sobre força, porque quer melhorar a força, o aluno já entende que aquela capacidade está dentro da modalidade que ele pratica. No dia que você estiver alongando seus alunos, fazendo um treino de flexibilidade, eles também vão entender, porque sabe que eles precisam. Já foi conceituado essa parte. Na dimensão procedimental, que é saber fazer, você vai ensinar o seu aluno a como fazer. Você pode estar trabalhando aí com os alunos, né, os fundamentos básicos, os rolamentos, as fugas de quadril, vários tipos de movimentações. Aí vai ter as quedas, tem diversos tipos de guardas, de raspagens, idas para as costas, montada, passagem de guarda, finalizações, saídas de finalizações. Então você pode estar treinando as capacidades físicas, você pode estar trabalhando também as estratégias de luta com os seus alunos e etc. Então essa parte ela é um pouco mais simples, né? Porque se o professor ele sabe ali da mecânica dos golpes, então ele só vai lá e replica. Na dimensão atitudinal, você pode estar trabalhando com os seus alunos a respeito da integridade do companheiro de treino, onde muitas vezes os alunos no próximo dia eles têm que trabalhar. Então trabalhe a questão de empatia, de se colocar no lugar do outro.
Porque esse respeito dentro do tatame, ele tem que ser aplicado lá fora, cara. Então, ensina os seus alunos a ter respeito ao outro, ensine eles a terem solidariedade. Os alunos mais habilidosos, eles devem compartilhar do conhecimento que eles têm com os menos habilidosos. Então ensine os seus alunos a ensinarem. Outra coisa que você pode estar trabalhando é que geralmente as turmas de jiu-jitsu são heterogêneas, ou seja, tem homens e tem mulheres praticando no mesmo espaço ali de treinamento. Então você deve falar sobre o contato corporal, que na prática do jiu-jitsu as pessoas ficam próximas umas das outras. Vai ter contato, não tem como você fazer jiu-jitsu sem contato, mas esse contato ele vai ser com respeito, sem nenhum tipo de conotação sexual. Muito importante você falar isso com seus alunos. Fale também sobre o respeito pelos limites do próprio corpo, já que no jiu-jitsu constantemente é mostrado na prática de treinamento até onde a pessoa ela pode suportar, certo? E se ela não respeitar esses limites, ela pode acabar se machucando. Então você tem que ensinar o seu aluno também a saber perder. E cara, como tem aluno chato que não sabe perder, que fica com birrinha. Então ensina o seu aluno a perder, certo? Então ó, você também pode estar promovendo discussões sobre a diferença entre brigar e lutar, que são coisas totalmente distintas. Então ensine isso, promova reflexões sobre a violência, é muito importante, certo? Como um artista marcial, ele deve se comportar dentro e fora do tatame. Então, ou seja, tem situações diversas. Explica para ele o que é praticar a arte marcial e por que ele pratica, certo? A arte marcial, que é para a saúde dele, saúde física, para a saúde mental dele. E que as técnicas que eles estão aprendendo lá, que nós professores estamos ensinando para eles, servem para o aluno saber se defender e não para arrumar confusão na rua. Então essa dimensão é uma dimensão fantástica, cara, que você pode estar explorando muito conteúdo e fazendo com que os seus alunos se tornem pessoas melhores. Então trabalhe bem essa dimensão. Daí você vai me falar: Alisson, gostei, quero aplicar a divisão dos conteúdos na minha aula. Mas em que momento eu devo aplicar a divisão conceitual da atitudinal na minha aula? Eu te respondo, você pode fazer isso no começo, no meio ou no final da sua aula, isso fica a critério. Mas fica evidente a relação entre as três dimensões do conteúdo entre si, elas se completam, cara. Então é impossível desassociar a questão da dimensão procedimental com a questão da divisão conceitual. E aí eu vou te dar um exemplo disso, certo? Então, ao mesmo tempo em que o professor ele pode mostrar determinado movimento que é da dimensão procedimental, ele também pode falar sobre a pontuação desta posição. Então, ele também pode falar em que momento histórico ela foi criada, certo? Você pode também falar quem inventou aquela posição, que são fatos da dimensão conceitual. Então, da mesma forma, você também pode, professor, mostrar um movimento com uma chave de braço, por exemplo, e que é da dimensão procedimental, e falar a respeito, por exemplo, do fato ocorrido no Mundial de 2004, onde o Ronaldo Jacaré ele não bateu e ele machucou o braço lutando ali com o Roger Gracie. Então, e discutir com seus alunos ali a respeito das questões relacionadas aos limites do próprio corpo, que é da dimensão atitudinal. Então veja como é rico esse conteúdo. E tudo isso é para que os alunos entendam a prática de jiu-jitsu de uma forma integral dentro das dimensões dos conteúdos da educação física, que nos dá um referencial pedagógico significativo para o processo educacional. Ou seja,
é muito mais fácil aprender desta forma. E também é para que se construa uma visão crítica nos alunos, em que eles possam atuar como cidadãos críticos e participativos na sociedade. Então nós professores devemos ensinar nossos alunos a pensarem, a saírem da caixinha. Eles têm que saber o que é algo bom para eles, eles têm que saber discernir coisas boas das ruins. Então ensine o seu aluno a pensar, professor. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é um pouquinho do dia a dia da Gracie Barra Santa Amaro. Na nossa escola acreditamos que nós devemos ensinar o jiu-jitsu desta forma, de uma forma integral, juntamente ali com o professor Diogo e o professor Léo. Então, se você gostou, curta, compartilhe aí com seus amigos. Esse é um tipo de conteúdo que se aplica não só às lutas, mas sim com os esportes coletivos ou qualquer modalidade esportiva aí que você queira ensinar. Então compartilhe, que é um conteúdo rico. Então um forte abraço e até a próxima. Os